Continuamos de olho, de ouvidos atentos também e conhecendo mais dos vereadores eleitos para o próximo mandato aqui em Campinas. Eles que já tomaram posse, né? Já estão se articulando também para algumas definições, como das comissões, e a gente traz sempre nesse horário aqui no CBN Campinas, desde o final ali de dezembro e até o final do mês de janeiro, né? Antes do início das sessões parlamentares, essa conversa com os vereadores. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da CBN o vereador reeleito para o próximo mandato, o Marcelo Silva, do PP, ele que recebeu o apoio de 6.895 eleitores, a quem eu já agradeço a vinda e a disponibilidade. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Sandra, Aline, um prazer imenso estar aqui na Rádio CBN. Parabéns pelo trabalho, pelo início de trabalho, por estar mais próximo justamente da Câmara Municipal, que eu falo muitas vezes a população fica muito distante da Câmara e nós temos votações importantes que vão definir a vida do cidadão, né? Muitas vezes nós ficamos preocupados com eleições em âmbito federal, em âmbito estadual, mas o município é a nossa casa, é a nossa vida, onde a gente trabalha. Então as votações lá na Câmara, elas repercutem diretamente na vida do cidadão. Então parabéns por estar mais próximo da Câmara Municipal, né? Eu acho que é importante ter esse diálogo junto com os vereadores. E aí, para participar dessa nossa conversa também, temos o cientista político Bruno Silva, que está lá em Araraquara, mas participa sempre aqui com a gente, a quem eu já desejo também um bom dia. Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Aline também, bom dia ao querido vereador Marcelo aqui conosco, respondendo, né, as questões, batendo um papo aí com toda a nossa audiência. E já libero para você, Bruno, esse início de conversa. Legal, vereador Marcelo, quero começar aqui falando um pouco mais sobre algo que particularmente a gente tem cobrado sempre aqui nos meios de comunicação, na Rádio CBN, que é uma conduta proativa e fiscalizatória por parte dos vereadores, né? Na sua avaliação como vereador que já vai indo para mais um mandato, você acha que a Câmara tem tido tranquilidade em realizar esse exercício de fiscalização? O Poder Executivo, ele auxilia inclusive o Legislativo para poder fazer essa boa função, ou há muitas dificuldades ainda? Bom dia, Bruno, prazer aí conversar com você. Eu acho que nesse último mandato houve uma maior facilidade entre o diálogo entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, né? Nos meus últimos no primeiro mandato, né, a gente tinha uma dificuldade muito grande, acho que vocês acompanharam aí de perto tudo que aconteceu, mas nós temos um requerimento de informação, né? Esse requerimento é uma ferramenta extremamente importante até falar para os ouvintes, em que nós questionamos absolutamente tudo, né? E esse requerimento ele não passa por votação, então eu posso questionar qualquer contrato e a prefeitura, o prefeito, eles são obrigados a responder em até 30 dias, então isso tem facilitado bastante. As respostas desses requerimentos têm sido muito satisfatória, né? Então assim, eu acho que nós tivemos no governo Dário uma tranquilidade nesses últimos 4 anos, justamente em razão disso. Claro, a oposição pega alguns fatores que realmente são problemas em qualquer município, como a área da saúde, né? Não tem como, principalmente uma cidade grande como Campinas, nós vamos ter gargalos na segurança, nós vamos ter gargalos na saúde, na educação, mas isso faz parte de uma metrópole, faz parte de nós, né? Eu que sou um defensor aí da educação, da segurança e do esporte, eu milito muito nessas 3 áreas, principalmente na área da educação e do esporte. Eu acho que as duas coisas aliadas, nós consigamos aí um futuro melhor para as nossas crianças. Bato sempre na tecla do ensino integral, mas o integral propriamente dito, né? Eu que particularmente, eu trabalho muito junto ao terceiro setor, então nós temos uma procura muito grande lá na creche Aleia, onde minha avó fundou há mais de 50 anos. Por quê? Porque lá nós temos o integral das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Tá? Então essa é uma briga minha para a prefeitura, porque muitas vezes o integral da prefeitura acaba às 3 e acaba às 4. E hoje o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, né, Bruno? Então isso dificulta muito. Enfim, estou falando um pouco aqui, a gente vai discorrendo aqui ao longo do programa. Você falou dos requerimentos, né, que são e que chegam até vocês, mas tem muitas indicações também. Tem um balanço que foi divulgado pela própria Câmara, né, agora no dia 17, que já haviam 500 indicações, né?
com demandas por serviço de manutenção e zeladoria da cidade. E qual que também é a efetividade disso, né? Posso ser claro? Para mim, nenhuma, né? O que eu indico? Eu indico que precisa ser cortado o mato aqui. Mas sim, se você não tem uma proatividade, primeiro que você tem que destacar onde é, né? O documento, eu posso fazer quantos documentos eu quiser, mas qual que é o efetivo? Eu procurar o serviço público, eu ir na AR, eu visitar o local, porque senão a demanda ela vai ficar esquecida, tá? E isso é com tranquilidade, precisa tapar o buraco. São coisas que são urgentes, né? Então, indicação é mais um papel que vai ficar lá e não vai ser atendido. Então, o vereador, ele tem que fazer o papel, ok, tem que fazer o papel, mas mais do que isso, né? Ele tem que saber como executar, porque muitas vezes a população acha que nós que executamos, né? Então, eu tenho que deixar muito claro, né? Nós somos a interlocução entre a população e o Poder Executivo. A parte de execução cabe ao Poder Executivo, principalmente a Secretaria de Serviços Públicos. Então, cabe a nós ficarmos em cima, sabemos como, nas entrelinhas, que aquele trabalho seja realizado. Porque uma indicação pode demorar 1 ou 2 anos, mas o município quer que seja atendido naquela hora. Na iluminação pública, a gente está tendo um problema, infelizmente, com a troca, que já era para ter sido, né, já tinha um cronograma, muitos bairros reclamando, né, da troca da iluminação escuro, poda de árvore, tudo isso gera insegurança. Vereador, inclusive, a gente falou um pouquinho mais cedo, conversamos com a secretária de Assistência Social sobre a questão das pessoas em situação de rua. A gente também está perguntando sobre isso para praticamente todos os vereadores que vêm aqui. Queria aproveitar para perguntar para o senhor também se tem ações voltadas para isso, né? Pautas, tem alguma coisa já prevista? Olha, essa foi uma dificuldade, inclusive, que hoje o prefeito Dário tem enfrentado aí de frente, né? A gente sabe do aumento dos moradores de rua. Logo no início do mandato ele tentou organizar a distribuição dos alimentos, não sei se vocês se recordam disso, né? O Ministério Público foi lá, entrou com a ação dizendo que, enfim, isso ia privar as ONGs que queriam distribuir, enfim, queria dar uma organização, uma dignidade para os moradores de rua terem a condição de, enfim, de se alimentar no lugar certo, fazerem as necessidades no lugar certo, senão vira uma bagunça do jeito que está hoje, né? Hoje o prefeito Dário tem tido uma política muito dura com relação, a gente sabe que chegam moradores de rua de outras cidades. Isso por quê? Porque Campinas oferece, e aí eu não quero entrar nessa discussão, mas oferece muitos equipamentos para os moradores de rua, diferentemente de outras cidades que não têm, né? Como local de abrigo, alimentação, enfim, uma tentativa de ressocialização. Então a prefeitura tem tido um trabalho duro para tentar identificar esses cidadãos, né? De onde são, né? Por que estão lá? Porque senão o município de Campinas acaba tendo um problema que muitas vezes não é dele, entende? E aí a gente fica colocando a culpa, mas os vereadores não fazem nada. Então, assim, a gente tem que enfrentar o problema, né? Saber que ele existe e tentar uma solução, como a revitalização do centro. Acho que isso é um pressuposto que se as pessoas ocuparem novamente o centro, e isso também é uma briga minha, né? São várias, não sei se vocês se recordam, lá em 2017, quando houve aquela votação do aumento do IPTU, que assim, hoje os reflexos são sentidos até hoje, né? Uma votação da noite pro dia, inclusive eu votei contra lá na época, e o Dário está tentando algumas ações justamente para reverter, né? Existem algumas, por exemplo, nós votamos no ano passado a isenção, a diminuição da alíquota do ISS de 83 quinais, viu, Bruno? De 5% para 2% das empresas que se instalarem no centro, como por exemplo escolas, faculdades, hospitais, né? A própria Câmara, né? A própria Câmara, essa é uma tentativa, porque você volta a ocupar. Por exemplo, prédios que você reforma, você pode ter até 11 anos de isenção de IPTU, né? Nós temos um caso, se eu não me engano, do 7º cartório que recentemente se instalou lá. Então, assim, tudo isso são tentativas para você reocupar o centro, né? Colocar movimento, porque você vê, o centro hoje, ele perdeu muito movimento. Você vai à noite, está deserto, né? O próprio Rosário, né? Antigo Rosário. Enfim. A população está com receio, com medo também, né? Sim, sem dúvida. Porque tem a questão da violência relacionada também, em parte, a essa situação, né? E são as drogas, né? O álcool dos moradores de rua, enfim. Esse mais uma vez, é um problema crônico das grandes cidades. Não estou colocando a culpa em A ou B, nem isentando de qualquer responsabilidade. Mas é um problema que a gente tem que enfrentar.
e tentar ir resolvendo paulatinamente. Mas tem algum projeto específico ou existe mesmo essa dependência das ações do executivo? Não, por exemplo, embaixo do viaduto da Quidaban, né, onde ficavam vários moradores de rua, hoje foi feita uma revitalização lá, vão ter comércios, então assim, essas são algumas ações, né, vamos dizer, pontuais, que a prefeitura está tentando novamente reocupar o centro e tentar identificar esses moradores de rua, entender por que estão aqui em Campinas, né, e já tem entrado com algumas ações para esses moradores retornarem às suas cidades de origem. Estamos conversando então com Marcelo Silva, vereador reeleito para o segundo mandato aqui em Campinas. Ele que pontuou que tem 3 frentes, né, principais de foco do seu trabalho, mas eu queria que você colocasse exatamente que projeto o senhor pretende apresentar para esse ano dentro dessas áreas. O último projeto que na verdade teve a repercussão nacional foi justamente a proibição dos celulares nas escolas no fundamental, né? Essa é uma discussão que eu já estava com o executivo há 1 ano, né, discutindo como a gente iria implementar esse projeto aqui em Campinas. Então esse meu projeto de lei foi pioneiro aqui na cidade de Campinas, e aí teve a repercussão, né, em âmbito estadual e em âmbito federal, porque a gente sabe, não é proibir a tecnologia na sala de aula, você impedir que aquela criança tenha a distração, né, na sala de aula com o celular, e mais do que isso, né, nos intervalos, né, isso era uma pauta que eu dialogo muito com os pais e mães, então que os celulares estavam acabando com aquela interação nos intervalos. Ô Marcelo, essa pauta, ela já vem sendo discutida nacionalmente mesmo. Sim. Já há algum tempo, né? Você se baseou exatamente nessa pauta nacional, tentando trazer para o local, porque aí já existe um certo regramento para isso, sim, né? Na verdade, o meu projeto veio antes da pauta federal, né? Eu comecei a discutir isso com um grupo de mães em final de 2023, isso. Então a gente foi discutindo ao longo do ano de 2024 e agora a gente tem que adaptar para a cidade de Campinas, porque assim, sempre se coloca muitos empecilhos, né? Mas como é que vai fazer? Mas eu tô tirando tecnologia. Não, a gente sabe que as escolas hoje municipais, principalmente as municipais, elas têm vários equipamentos, né? Tem tablet, tem computador, então elas são muito equipadas, né? Então implementar na cidade de Campinas. As escolas particulares já aderiram, várias escolas, então assim, esse movimento foi um movimento crescente, então assim, é algo que repercute diretamente na vida das pessoas, né? Porque já existe então uma regulamentação nacional, né? Como que a gente pode avançar nisso localmente? Implementando aqui em Campinas, né? Essa é a minha briga, né? Para saber se realmente vou implementar nas escolas municipais, porque as escolas particulares, sim, foram implementadas, as escolas estaduais também, né? E agora a minha briga é justamente para implementar nas escolas municipais, né? Eu já estou dialogando com os diretores pedagógicos da secretaria. Semana que vem eu tenho uma agenda com o secretário Tadeu justamente para tratar disso, né? Esse é um ponto. Ponto número 2 que eu comentei com vocês é tentar estender esse horário das escolas, né? Não acabar às 3, às 4, tentar jogar até às 6 da tarde. Isso é uma demanda que eu venho brigando já há muito tempo. Outra que eu não me conformava com aproximadamente 6 mil crianças de 0 a 6 anos fora das escolas, né? Então a intenção das construções, né, das escolas municipais para zerar esse déficit também. Essa é uma luta minha para ver se realmente a gente conseguiu zerar a fila, porque hoje todas as vagas, tanto das escolas municipais quanto das ONGs do terceiro setor, elas se concentram na Secretaria de Educação, né? Diferentemente de antigamente, que as ONGs elas tinham a possibilidade de definir de acordo com o bairro, de acordo com a necessidade, não. Hoje a Secretaria Municipal de Educação, ela detém esse controle. Então, mais uma briga minha é também saber se nós zeramos ou não esse gargalo que tinha aí na educação das crianças fora da sala de aula, porque assim, com o orçamento que você tem hoje, né, de mais de 2 bi para educação, é possível a gente implementar essas medidas. Você até citou, né, da atuação lá na creche da Tia Leia, né, para atender também
as crianças. E mais daquela região, a sua atuação da região ali do Jardim São Pedro, região sul? Tem uma atuação importante lá na região sul, justamente em razão desse trabalho social que eu já desenvolvo. Tem um trabalho forte também na região de leste, pega a região desde o centro, Cambuí, Nova Campinas, Gramado, Barão Geraldo também a gente tem uma o que eu falo assim, com a votação que eu tive, né, minha votação ela veio crescendo todos os anos, desde 2012 que eu disputo a eleição, então eu já estou na política aí já há mais de 10 anos. Na verdade eu comecei em 2007, né, quando eu comecei trabalhando com o vereador fazendo a parte jurídica, então tudo isso veio me dando bagagem, sabendo como atuar, né, no que não adianta sei lá e não resolver os problemas das pessoas, porque as pessoas hoje, o acesso meu é muito direto com a população, então você recebe mensagem por todos os cantos, desde Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, assim, se a pessoa te procura, eu preciso dar uma resposta, né? Então com a votação que eu tenho, 7.000 votos, né, na última eleição, eu tenho votos na cidade inteira, então assim, claro, existem algumas regiões que você é mais, mas eu acho ruim ficar taxando, o vereador é daquela região. Não existe isso. Por exemplo, tem uma região onde eu cresci muito, região do Nova Europa, onde eu não tinha voto. Então assim, o que é isso? Isso é o trabalho do dia a dia, né? É o trabalho que não para. A gente fala, mas o vereador precisa descansar, não tem sessão. Não tem sessão, mas as demandas elas não param, né? Então a gente tem que estar sempre disposto e tentar atender ao máximo a população. Esse eu acho que é o principal foco. Bruno? Vereador, tem uma questão que sempre incomoda bastante também, eu tenho trazido aqui para os debates, né, junto aos outros vereadores, que é o tema da mobilidade urbana, né? Você tem algum projeto para isso? Você tem uma proposta mais concreta, né, para tentar equacionar, desafogar, principalmente as áreas aí mais problemáticas do município? A gente tem vários, hoje Campinas cresceu muito, né? É difícil a gente falar em um projeto, e você sabe, Bruno, a nossa competência para legislar, ela acaba sendo muito restrita, isso me incomoda bastante. A gente sempre tem empecilho aqui, empecilho ali, essa é uma briga minha. Então se a gente não puder legislar, se a gente não puder, eu vou falar de mobilidade urbana, bom, vão taxar que meu projeto é inconstitucional, vou falar de educação, vão falar que meu projeto é inconstitucional, vão barrar, entende, Bruno? Então assim, a gente tem vários gargalos, né? Como eu sou um defensor aí, você sabe, do esporte, a gente tem que ter ciclovias, mas ciclovias que façam sentido, né? Não ciclovias só pra gente ir lá, inaugurar e não usar, né? Como, por exemplo, foi feito uma lá na José Bonifácio, não sei se você já teve a oportunidade de ir. Um subidão que eu nunca vi, eu trafego muito por aquela região, é perigoso, ninguém vai usar. Então não serve pra nada, né? Seria para os esportistas mesmo, né? Não, mas nem eu consigo subir correndo aquilo lá, nem de bicicleta, nem correndo. Então, assim, fica inviável, né? A gente tem que ter um projeto macro onde a gente consiga aí de uma forma, por exemplo, o BRT, né? De uma vez por todas, concluir, né? O BRT. Eu acho que isso já vai dar uma desafogada muito grande. A gente tiver vários problemas com relação aí justamente as obras, né, do BRT. Uhum. Mas é muito difícil, sabe, a gente falar em mobilidade justamente em razão da nossa pequena competência aí para legislar, né? Outro ponto que vocês trataram aí que eu auxiliei bastante foram dos bolsões, né? Vocês deram bastante aí dos bolsões de segurança. Uhum. Eu que acabei não me especializando, mas acabei auxiliando aí várias associações, no fechamento acabou dando toda aquela repercussão no último aí do Sabalpa, lá na região do Proença, que eu falo que isso traz de benefício para as pessoas. Ora, lá eles tinham um problema muito grande de moradores de rua que saíam, por exemplo, da região lá do São Fernando Parapanema e aí passavam e furtavam casas, enfim. E a prefeitura ela não tem braço, nem a Polícia Militar, nem a Guarda Municipal para atender. Então, em 2018, viu, Bruno, foi criada essa legislação que falam dos cinturões de segurança, né? E aí, né, falando um pouco da mobilidade, que o pessoal bateu bastante, você vai colocar um portão na rua, você vai impedir o acesso? Não. Eu não vou impedir o acesso de ninguém, né? Tanto é assim que os portões, eles têm que ficar abertos das 8 da manhã às 20 horas, né? E por se tratar de um bairro residencial, à noite, obviamente, você traz uma sensação de segurança, né, para aqueles moradores
das diversas regiões que eu auxiliei aí no fechamento. Você traz segurança. Você hoje coloca câmeras de segurança, e essas câmeras você consegue, Sandra, integrar com a guarda municipal. Então você imagina, tudo isso são barreiras que você vai colocando que vão dificultar ao máximo o furto, ou o roubo, ou uma tentativa, e desafogando um pouco também o trabalho do município, né? Que ele pode... não pode é responsabilizar a comunidade a ter também, né? Não. Que investir de outra forma, sendo que ela já deveria ter garantido isso. Sim, né? Não, concordo 100%, mas hoje existe esse anseio das pessoas em morarem em condomínios, em loteamentos, para terem uma sensação de segurança. Não estou dizendo que não. Então, se existe essa legislação municipal, né, que nós somos aí pioneiros, tem um Terras do Barão lá em Barão Geraldo, são mais de 700 lotes, né? Tudo isso o quê? Vai gerando uma sensação e uma tranquilidade para as pessoas. Então, assim, trabalhar com isso, né? Como eu falei, a segurança, o esporte, a educação. As suas emendas impositivas são para essas áreas também, né? Até uma dúvida da nossa ouvinte Claire. Sim, eu acabo dividindo e privilegiando muito, como eu falei, a educação, o terceiro setor, que são as ONGs, né? Eu sei da dificuldade que as ONGs têm em captar recursos. Então, se você vê a distribuição das minhas emendas, justamente eu acabo privilegiando bastante as ONGs. E as ONGs não só de crianças, de idosos, né, de pessoas com deficiência. Então, assim, eu falo que o terceiro setor é o que move o município e é uma das minhas paixões. A então, construção da sede, né, da companhia do 35º, né? Isso daí, eu fui o único, tinha até me esquecido. Destinei uma verba super importante para ser construído o batalhão dentro do Parque Ecológico. Então, fui o único vereador, né, que destinou a emenda em prol da segurança, em prol da Polícia Militar, para que seja construída a base lá no Parque Ecológico, né, que vai gerar uma tranquilidade, assim, imensa para uma população muito grande. Marcelo, esse é só o início, né, do nosso espaço já de acabou? conversa. Não é possível. Temos o limite do nosso horário também do programa, mas agradeço por ter vindo, por ter compartilhado um pouco aí das suas ideias com os nossos ouvintes também. O espaço vai estar sempre aberto, né, para esse diálogo. Eu que agradeço, vamos manter esse contato, acho que é fundamental. Parabenizar vocês pelo trabalho, né, todos os projetos que eu tiver. Também eu trago aqui para vocês, polêmicos ou não polêmicos. Nosso gabinete tá de portas abertas, né? Inclusive convido aos nadadores, eu que sou ultramaratonista aquático, né? Vai ter uma natação lá na Lagoa do Taquaral, né? Pessoal reclamando, mas apta a ser em condições, você só não vai ficar tomando água, né? Senão você vai ter problemas, né? Fica com a boca fechada, né, Bruno? Mas é um prazer imenso mais uma vez estar aqui. Muito obrigado, muito animado para esse meu terceiro mandato, muito honrado aí em ser mais uma vez um dos mais votados aí com quase 7.000 votos. Então, para mim é uma honra muito grande representar a nossa cidade de Campinas. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Bruno Silva, também. Que agradeço, gente. Abração, Sandra, Aline, vereadora aí. Desejamos a todos, né, um excelente mandato para boa sorte aí, qualidade de vida na cidade como um todo, né? Um abração aos ouvintes, até. 11